Eu vou fazer a ata, vou fazer a leitura de parte da ata da defesa. Tá? No dia 30 de abril de 2020, às 9 horas, a banca constituída pelos professores Luan José Franchini Ferreira, do curso de Engenharia Mecânica, da área de projetos de máquinas, como membro 2, a professora Cediane Carmen Lunardi Hernandes, da área de Ciências da Computação, membro 3, e o professor Davi Lira Nunes, de Engenharia Mecânica também, da área de Projetos Mecânicos, membro 1 e presidente da banca, se reuniram por meio de uma videoconferência de forma remota para poder participar da avaliação do trabalho de conclusão do curso do aluno Almir. Eu vou deixar o título para o Almir apresentar. O aluno vai ter 20 minutos para poder apresentar seu trabalho. Cada integrante da banca também terá 20 minutos, caso seja necessário. Eu vou lembrar 1 minuto antes do tempo. Tudo bem? Almir. Oi? Fique à vontade, pode apresentar. Muito obrigado. O meu TCC se chama Automatização de Análise de Fadiga em Eixos de Transmissão para Tomadas de Decisões ainda na fase de projeto. Ele faz parte da linha de pesquisa de projeto de máquinas e também de manutenção industrial, né, estão ligadas. E foi feito sob a orientação do professor Davi. Aqui está o roteiro desta apresentação. Haverá uma contextualização do trabalho, na qual serão abordados tanto o elemento mecânico a ser trabalhado, no caso o eixo, quanto o tipo de falha a ser analisada. Uma concepção e desenvolvimento do trabalho. Nesta parte será desenvolvido um algoritmo, né, será retratado o desenvolvimento, em Python para automatizar a análise do tipo de falha citado anteriormente. Resultados e discussões para o estudo de casos específicos e uma conclusão de caráter geral. Passando para a contextualização, um eixo ele é um elemento bastante comum na engenharia mecânica, seja na indústria, seja em experimentos na área acadêmica. Está praticamente em todas as máquinas que exigem rotação. E a falha por fadiga, uma falha súbita através de uma trinca, ela é bastante comum em eixos na indústria. Então, há alguns critérios de falha para analisar essa falha por fadiga nos eixos. Por exemplo, o critério de Goodman, como mostrado na tela, ele está com mais vomices porque ele precisa ter a falha estática checada, já que Goodman é de caráter menos conservador, mas ainda assim é muito utilizado mesmo. O Soderbergh, por sua vez, traz um critério mais conservador, ou seja, que pode exigir mais material para fazer o eixo, porém ele já cobre a falha por fadiga e é bastante seguro de ser utilizado. E Asm e Gerber são dois menos utilizados, né? Aí, tanto na literatura quanto na indústria. Então, o propósito deste trabalho é fazer um diagnóstico de projeto de forma automática, utilizando programação em Python. Para auxiliar nesse desenvolvimento, será utilizado um editor de planilhas. Esse uso de KiCad é porque já quis automatizar a parte de encontrar os esforços internos do eixo, já que isso é específico para cada caso a ser analisado pelo projetista. Então, tudo isso vai possibilitar uma facilitação nas decisões de projeto, já que mudanças de parâmetros serão realizadas de forma muito mais simples. Vale citar que esse trabalho cobre o caso mais geral. Eixos maciços, cilíndricos, diâmetros entre aproximadamente 3 mm e 2,5 mm, de aço carbono, e por aí vai, os mais comuns na indústria. Aqui está o critério de falha de Goodman, por exemplo. Vale lembrar que ele não está totalmente destrinchado, é muita coisa. Mas pode-se ver aqui por cima que ele depende de esforços internos a serem obtidos para cada eixo a ser analisado, através do KiCad, já de forma automática, e alguns outros fatores, que dependem de equações, tabelas, condicionais e tudo mais. Isso pode ser facilmente implementado no nosso algoritmo, que é a nossa intenção, criar um algoritmo em Python. Porém, há alguns dados que são dados na literatura clássica apenas de forma visual, como os fatores concentradores de tensão. A exemplo seguinte. Esse aqui ele é um fator de concentrador de tensão específico para cisalhamento, ou seja, há apenas torque no eixo nesse caso. Os diâmetros
seguem essa lógica aí, né? No diâmetro menor há um raio de arredondamento no ressalto, e há vários outros gráficos para flexão, para situações diferentes, quando há um sulco no ressalto, que o mancal não permite o arredondamento a ser necessário, né, para a fadiga. Então, há muitos gráficos e com curvas dadas assim, de forma visual, que exige um trabalho e retrabalho do projetista ao se analisar cada ponto. Então, a lógica do trabalho foi basicamente automatizar esses gráficos usando planilhas, de forma estatística, como se automatiza os dados experimentais. Isso aqui é um exemplo de dado experimental, tá? Então, foram colocados os pontos já de forma visual. Porém, vale lembrar que isso está eliminando a subjetividade, porque haveria uma certa subjetividade ao projetista analisar cada ponto de forma separada, ele ao olhar no gráfico. O programa já faz tudo isso de uma vez e ele vai dar valores exatos para cada ponto a ser escolhido com base nesses pontos colocados aí. Percebam que o coeficiente de adaptação de cada uma dessas curvas algébricas obtidas para as curvas experimentais é de cerca de 98%, 99%. Então, ficou realmente bem adaptado. São dados que podem ser ditos confiáveis. Passando para a concepção e desenvolvimento de forma mais detalhada, ou seja, o estudo de caso. Aqui o algoritmo já está pronto, porque os gráficos eram um único obstáculo. Assim. Um eixo com potência dada e rotação constante. Rotação constante quer dizer que ele está em equilíbrio, né? Ou seja, tem apenas um momento alternado e a componente constante do torque. Dois tipos de aço a serem comparados, já para mostrar o potencial de comparação do programa em uma possível mudança de material, de parâmetro. Eixo, o acabamento dele, né, é dado, usinado. Os arredondamentos são exigidos como sendo 2% do diâmetro da seção em que se encontram e um coeficiente de segurança de projeto mínimo de 2,5. Como é dado o esquema aqui do eixo, o diâmetro fornecido de 17 milímetros deve ser validado, com base naquele coeficiente de segurança lá, né? E os diâmetros D0, D1 e D2 precisam ser encontrados, com base também no mesmo fator de projeto. Percebam que D2 está em uma seção sem concentrador de tensão algum. Então não é uma zona crítica. Ele pode ser estimado como sendo 20% do diâmetro adjacente, como faz a literatura clássica do Stigler. Passando para umas equações iniciais, essa aqui é a parte que eu falei que é para cada caso específico. Esse estudo de caso, inclusive, ele não é real porque não foi possível obter um eixo real devido ao contexto atual. Ele é um estudo de caso de um exercício consolidado do livro Norton. Percebam essas equações iniciais. Isso aqui terá que ser feito em cada estudo de caso de forma separada. O torque médio, potência sobre rotação. Nesse caso aqui, né? A força exercida pela polia, 1,5 do torque sobre seu raio. Isso é dado no Norton. E as cargas tangencial e radial exercidas pela engrenagem no eixo. Tudo isso agora já pode ser colocado, para não ser necessário fazer de forma manual, já que o propósito do trabalho é automatizar o máximo possível a análise de um projeto de eixo, pode ser jogado no KiCad. Obtém a seguinte tabela com os quatro pontos críticos. Seus momentos alternados, seus torques médios. Os torques, vale lembrar que eles vão de uma chaveta a outra, né? O torque. Cada ponto, né? Onde ele está. E o tipo de concentrador de tensão que ele se encontra. No caso, 3 arredondamentos no ressalto e um canal de chaveta. Passando para o programa criado, aqui está um exemplo da interface do programa com uma ação no ponto C. O ponto C ele é um ponto de ressalto. Então, é a opção 1. Então, a gente foram implementados os gráficos relativos a arredondamento no ressalto. Como eu falei, sulco, quando não é possível arredondamento no ressalto devido às exigências do mancal. É basicamente mudança de parâmetros. Esse é o foco do trabalho, de forma simples. Canal de fundo plano, no caso, canal de anel elástico, né, anel retentor. E canal de chaveta já com raio sobre diâmetro de 0,02. Este seguindo a norma DIN 68851A, de chaveta com extremidades arredondadas, né, e fresadas. O canal de anel elástico, vale citar que segue a norma DIN 471, tá? Daí o programa ele roda de forma linear, mas aqui já está o print completo. Em seguida ele pede o acabamento superficial, foi dado usinado, né? O tipo de carga que está submetido para evitar pedir dados redundantes. Vale lembrar também que, ao se utilizar uma escolha
que não é abordada no programa, o usuário vai ter que colocar novamente, né, graças à estrutura while, bastante utilizada já mesmo nesses casos. A confiabilidade geralmente se analisa com 50%, todos os eixos na indústria, assim, e compensa no fator de segurança. A temperatura ambiente, 20 graus Celsius, né? Aqui o eixo está submetido. E aqui vem a parte mais importante. Percebam, ao se digitar 1 ou 2, o programa vai fazer uma decisão automática, baseada entre os critérios mais utilizados apenas, Goodman e Soderberg. Isso aí é tudo baseado em checar Goodman através do critério de falha por escoamento de von Mises, já que eu falei que Goodman não cobre a falha estática. Ao se digitar 1, o fator de segurança é calculado, 2, o diâmetro automático é calculado. 3 e 4 é quando o projetista, de forma independente, quer todos aqueles critérios, inclusive os critérios ASME e Gerber. Então, fica a cargo dele a decisão propriamente dita. Alguns outros dados são pedidos, como estimativa inicial para o diâmetro. Não precisa ser preciso, o programa tem uma capacidade iterativa muito boa. Para se obter um raio já como 2% do diâmetro da seção, deve-se digitar 1 nessa opção aí, Type 1 for Sharp Fillet. Alguns outros dados são pedidos, tudo com base nas opções anteriores, para não pedir dados redundantes, somente o conveniente ao problema apresentado pelo usuário, e o fator de segurança desejado finalmente é colocado. Aqui está o resultado do programa. Ele deu um diâmetro de Goodman, já que é menos conservador, e a falha por escoamento foi checada pelo critério de von Mises. No caso de fator de segurança, ele explica que o fator de segurança de von Mises deu mais alto, por isso escolheu Goodman. No caso de um compilador como Spyder, por exemplo, basta apertar o play e pode-se analisar um ponto outra vez, né? Mudando um parâmetro ou até mesmo outros pontos. Foi o que foi feito aqui. Percebam os resultados para o primeiro aço. O programa escolheu Goodman em todos os casos. Goodman é um critério muito bom e pode-se perceber, né, que a parte do von Mises aprovou. Mas, para analisar todos em detalhes, aqueles 5 critérios, incluindo de falha estática, foram pedidos para cada um desses pontos. Isso seria praticamente inviável de se fazer à mão, ou utilizando uma planilha e olhando os gráficos, porque estaria muito sujeito a erros, necessitaria de conferência, demoraria muito tempo. Mas aqui estão todos os resultados para o ponto C. É interessante, né, escolher um valor inteiro para fabricação depois, maior do que o diâmetro exigido. Percebam que o programa tem razão ao escolher Goodman, já que o critério de von Mises exige um diâmetro necessário para evitar a falha por escoamento menor. Então, Goodman pode ser utilizado de forma menos conservadora. Soderberg apresenta-se mais conservador do que isso. E, por fim, ASME e Gerber, um pouco mais arriscados, né, de ser utilizado ali na zona limite, deve ser utilizado a respeito do usuário. Aqui estão os resultados para o segundo aço, para mostrar como uma mudança de material, isso aí geralmente é sempre visado, né, no projeto, sempre tem que estar mudando algum parâmetro e adaptando novamente. É comum no mundo do projeto mecânico. Então aqui a gente obteve resultados de fatores de segurança maiores e diâmetros necessários menores para este aço, em comparação ao primeiro, já que as propriedades mecânicas dele eram melhores, né, a resistência última. Passando para uma conclusão, dá para ver que as ferramentas computacionais, elas simplesmente alavancam o cotidiano do engenheiro. O engenheiro opera alavancado, de verdade. Porque, se utilizadas de forma criativas, poucas serão as tarefas que terão que ser realizadas de forma manual. Claro que deve-se tomar cuidado, porque o computador não evita erros de natureza óbvia. Então, programas devem ser sucessivamente testados e cada vez melhorados. A contribuição do KiCad vai além da obtenção dos esforços internos. Isso porque, ao se obter todas as dimensões dadas pelo diâmetro, você pode voltar no KiCad, no caso no CAD, né, que é um programa de projeto assistido por computador, do inglês, e obter já o desenho técnico de forma automática, que foi o que foi feito no trabalho, no apêndice D. Um editor de planilhas, nesse caso aqui, é só para mostrar a criatividade ao se utilizar o mesmo para obter linhas de tendência, já que isso que possibilitou que a programação em Python, que já era a intenção inicial, automatizar tudo utilizando o Python, fosse colocada em prática. Então, dados experimentais normalmente se modelam com linhas de tendência, e é isso que é mostrado nos artigos estatísticos e experimentais. Então, as palavras-chave
deste trabalho são praticidade e tem essa expressão que eu fico repetindo, alavancagem da tomada de decisões devido à facilidade na mudança de parâmetros. A partir do momento em que fica simples se modificar parâmetros sem ter que estar recorrendo a gráficos, a várias equações e tudo mais, inclusive gráficos que eram dados apenas de forma visual, em uma literatura como Shigley, por exemplo, bastante utilizada, a partir disso, o usuário, o projetista, ele se sente muito mais livre para mudar parâmetros em decorrência de um processo de fabricação que exige isso, ou, como eu falei antes, utilizou um raio de arredondamento, viu que o raio deu maior do que o permitido pelo Mancal, então se coloca um sulco, é bem flexível. Vale lembrar também que, no caso, uma linguagem de programação, ela tem algumas vantagens em relação a se fazer tudo em células de uma planilha, por exemplo. Ao se colocar condicionais grandes, equações grandes e recursivas, né, numa célula de planilha, sem definir funções e tudo mais, você corre o risco, porque você não tem um código documentado. Então é muito mais vulnerável, inclusive, a adições não intencionais pelo usuário, já que o programa tem uma interface própria para execução, geralmente, né? Erros não intencionais que podem acabar danificando o projeto ao ser feito num editor de planilhas, devido à falta de rastreabilidade, e o usuário vai acabar não percebendo e levando dados equivocados. Então, a linguagem de programação é essencial, é crucial para fazer um trabalho mais profissional, inclusive porque ela permite... Eu li em um livro algo muito interessante, que a linguagem de programação, o limite para o programador é a sua imaginação. Então, ela tem muitas vantagens, privacidade e tudo mais em relação a um software, um pacote já previamente criado. Então, seria um sistema especialista? De acordo com a definição de alguns autores consultados, sim, porque automatizam parte do conhecimento do projetista, talvez até do engenheiro, né, da parte de elementos de máquinas, disponível na literatura clássica, Shigley, Juvenal, e ainda fornece sugestões ao próprio usuário, decisões, né, e tudo mais. O código e os editores de planilha, a pasta de trabalho propriamente dita, o código e a pasta de trabalho com os gráficos serão disponibilizados para futuras contribuições por usuários mais avançados, que poderão melhorar tudo, né, e fazer testes, contribuições para caminhar para talvez uma inteligência artificial, na qual o próprio programa vai tomar decisões mais baseadas como um ser humano faria. Sugestões de trabalho futuro incluem, inclusive, uma interface gráfica para o programa, para também capacitar o programa para usuários menos qualificados, que queiram fazer um projeto de um eixo ou algo do tipo. Inclusive, vai ser disponibilizado para os alunos da faculdade analisarem seus projetos durante a matéria que fala sobre isso. A abrangência é muito grande do tópico da automatização, principalmente de tarefas repetitivas, porque é tendência em todas as áreas, principalmente em áreas exatas como a engenharia. Das mais de 40 referências utilizadas, a esmagadora maioria foram retiradas de artigos científicos dos últimos 5 anos, contendo também uma parte expressiva de artigos científicos consolidados, respeitados da área de projetos de máquinas. Vamos dizer, sites de empresas também foram utilizados para utilizar os programas, consultar sobre eles. Órgãos como o próprio governo americano para se obter estatísticas de trabalho da engenharia mecânica. Instituições de ensino e padronização como a DIN, as normas citadas anteriormente para anel elástico e canal de chaveta. Livros clássicos e em edições atualizadas, como citados anteriormente. E em porcentagens menores, catálogos de fabricantes e bancos de dados, como o catálogo da Gerdau e o banco de dados MathWeb, para se obter propriedades realistas para os aços, né, trabalhados, e tese e dissertações de doutorado e mestrado, respectivamente. Eu tenho apenas isso a dizer. Obrigado. Muito bem, Almir. Tá, eu só vou fechar alguns pontos que o professor Luan questionou. Quando a gente fala os intervalos de diâmetros de 2,74 a 254, realmente, eu acho que o Almir não enfatizou muito isso, mas
esses valores vêm do fator de tamanho, o KB, e são dados empíricos de laboratório. Então, as equações da energia da distorção usam só esses intervalos, ou seja, podem ser usados apenas nesses intervalos de eixo. Fora esses intervalos, não é garantido o uso das equações da energia da distorção. Em relação aos termos, corrosão, desgaste, eu concordo com o professor Luan, às vezes tem muita diferença, mas assim, na área de manutenção e de projetos, não é que sejam sinônimos, mas quando a gente fala de uma falha geral, macro, a gente considera desgaste. E dentro de desgaste, pode um dos tipos de desgaste ser considerado a corrosão, crateramento, pitching, enfim. Tá? Então, só apenas da área de manutenção e projeto, a gente considera dentro do macro desgaste, corrosão pode ser, mas lógico, se a gente vai para a área de materiais e tudo mais, tem as suas diferenças. E, finalmente, até o professor Luan já respondeu, a ideia do trabalho da Almir era testar num cenário real. A gente tentou entrar em contato com algumas empresas para poder coletar dados e ver a eficiência dos resultados deles num eixo real, de uma máquina funcionando. Isso daí não foi possível, por dificuldade da abertura de algumas empresas, e também agora piorou com o cenário da pandemia. Entre os autores que a gente considera são consolidados, Stiglitz, Juvenal, Mott e o Norton, eu não vou falar o autor, mas assim, talvez a edição, né, que talvez tenta passar de sistema inglês para o sistema internacional, há muita divergência. Tá? Aquele que é um pouco mais puro, embora a gente tenha uma versão em português de um exercício consolidado de eixos, é o Norton. Só que mesmo o Norton, em algum momento, quando ele está trabalhando em polegadas, por exemplo, ele chega a um determinado diâmetro. Eu vou citar só como exemplo. Por exemplo, é 15,4. Aí ele mesmo comenta, só que não existe nenhum rolamento com 15,4. O rolamento que a gente vai encontrar é 17. Então vai ser 17. Então ele mesmo percebe que usar só apenas o sistema em inglês é um pouco não válido. Tá? Então, ele vai ajustando em função do material que ele vai encontrar no futuro. Por isso que a gente resolveu começar como sistema internacional, tudo em milímetros. Agora, lógico, vamos imaginar, uma polegada, 2,54, a gente assumou 3 milímetros, tá? Para não ir no detalhe. Mas eu concordo com o professor Luan, que realmente, para a questão de validar, poderíamos fazer tudo no sistema inglês, e daí simplesmente checar, que eu acredito que vai acontecer. Só aproveitando aqui, Davi, não, é exatamente isso, para não verificar, por exemplo, se não tem, se você colocar a mesma entrada no programa, usar as mesmas equações que o livro, né, se a implementação realmente não tem nenhum erro que passou despercebido, né, porque isso. A gente sabe o que acontece quando você implementa, e o código não sei qual que foi o tamanho, mas pode estar grande, né, então sempre que você trabalha com implementação, esses probleminhas de verificação ajudam mais para isso. Não esqueci nada. Não, eu concordo. A gente pode fazer até esse teste só para validar que teu problema, a tua proposta não tem nenhum erro. Mas levantadas essas considerações, é por isso que talvez tenha alguma diferença com o exercício do Norton. E também, como o professor Luan já tinha falado, no livro eles consideram umas propriedades mecânicas X, que a gente não sabia qual que era a origem. Então, o que a gente resolveu? Não, vamos tentar botar para um cenário um pouco mais real. Quais são as propriedades mecânicas para esse aço se a gente for comprar amanhã da Gerdau? Então, a gente fez o teste com as propriedades mecânicas que a Gerdau ofereceria para nós. Então, daí já também vai ser diferente do exercício do Norton. Ou também do MathWeb, que é uma biblioteca de banco de dados consolidado. Então, apenas é isso que o professor Luan até já tinha respondido também. Almir, eu, em função do tempo, ainda tenho meus 20 minutos, mas assim, eu vou querer que você rapidamente, Almir, apresente novamente a tua tela e rode teu programa, tá? E faça uma simulação, como ele funcionaria. Legal. Eu pensei nisso também, se ele ia mostrar. Então, eu estou aqui com o compilador Spider aberto e como no programa lá, no
TCC, propriamente dito, no PDF, está disponibilizado tanto a interface de simulação do ponto C e do ponto D, que são... Essa é a tabela que eu estava procurando. Ponto C e do ponto A, que são pontos de arredondamento no ressalto, é calculado um fator de segurança para um diâmetro para outro. A interface está bem detalhada lá no programa. Agora, o ponto crítico B, ele foge a essa regra, ele é um canal de chaveta. Então, achei interessante fazer o cálculo nesse ponto. Com o computador aberto. Basta apertar o play, nesse caso aqui do Spider. E a opção para canal de chaveta já é diferente. É a opção 4. Já segue a norma de 68851A, né, que é a mais utilizada, que é aquela disponível na tabela do Shigley. O acabamento superficial do eixo é usinado, opção 2. Logo em seguida, é pedido a situação a que o ponto está submetido. Ao se olhar a tabela, pode-se perceber, 4.1, que o ponto B está submetido tanto à flexão quanto à torção. Então, seria a opção 3. Confiabilidade, 50%, como eu havia afirmado antes, é o mais trabalhado na parte de projeto. Temperatura superior de 20 graus Celsius. Aqui está aquela parte. Uma decisão automática do programa com 1 ou 2, ou uns critérios, todos os critérios seriam obtidos com 3 ou 4. A gente quer o fator de segurança para esse ponto B. Então, no caso, eu vou escolher a opção 3 para se obter todos, que também já validamos o que o programa escolheu no caso Goodman. O diâmetro da seção foi o dado, 17 milímetros. Como havia sido comentado pelo professor Luan, no caso, aqui eu já tenho o diâmetro dado. Então, eu não podia mexer nisso devido a restrições do exercício. Isso quer dizer que esse não é o ponto mais crítico do meu eixo. Então, ele não vai seguir necessariamente um fator de segurança de 2,5. Aqui a tensão última, podemos pegar um dos dois materiais lá. No caso, pegar o primeiro material, que é da MATLAB. Tensão última de 420 MPa, tensão de escoamento de 350 MPa. Então, última 420, escoamento 350. Ele já calculou o raio automaticamente 0,34 milímetros, porque a razão raio sobre diâmetro é 0,02. Vale lembrar uma coisa interessante, ao se rodar o código para encontrar diâmetros, ele vai calcular isso inicialmente, mas ele vai ajustando novamente o raio e o diâmetro de forma iterativa. Então o usuário deve prestar atenção a isso quando tiver seu diâmetro final. Aqui ele já é o diâmetro após sucessivas iterações. Aqui pergunta se o eixo está sob uma situação de rotação constante. Está em equilíbrio, foi como dado no enunciado. A componente alternada do momento fletor. Ele não vai pedir a componente média, porque a gente já falou que está em rotação constante. E como está em momento fletor e torque, ele vai pedir os dois. Voltando à tabela. Desculpa, está no slide. Voltando à tabela onde eu tenho essa informação, o momento fletor alternado é 5,6 Nm no ponto B e o torque médio é 8,3 Nm no ponto B, na entrada da chaveta, inclusive aí que entra o torque. Então, 5,6 e 8,3. Aqui tem todos os resultados. O fator de segurança de Goodman é 5,48 para o primeiro aço. Deixa eu ver aqui. Está, 5,48. E o programa teve razão ao escolher Goodman, porque o critério de von Mises deu um diâmetro de 9,38, um fator de segurança, desculpa, então indicou que já está mais seguro do que o que Goodman afirma em relação a uma falha por escoamento. Então, realmente, Goodman pode ser escolhido para cobrir a fadiga. Soderbergh, sempre mais conservador do que Goodman. E, por fim, Asme e Gerber aí nas suas margens a serem utilizados devido ao critério de cada projetista, como a empresa avalia as coisas. Pressiona qualquer coisa para sair. E basta apertar play para rodar novamente e simular algum outro ponto. É isso. Muito bem, Almir. Então, eu acho que eu já comprovei, né, que o teu programa funciona, porque às vezes posso colocar um monte de print screen numa apresentação. Almir, a segunda, penúltima pergunta que eu tenho como banca, em função desse cenário, e a gente também fez alguns testes com outros eixos e outros cenários também, entre Goodman, Soderbergh, Asme e Gerber, né?
Acho que não mencionei ele. Bom, entre esses 4 e a curva Langer, né, que é a de von Mises tensão máxima, qual você usaria e por quê? Embora você tenha falado um pouco na tua apresentação, mas tenta argumentar um pouco melhor isso, por quê? Tá. Eu sou o tipo de pessoa semi-conservadora. Então, eu aceito me expor a risco, mas também gosto de ter o risco sob controle. E também gosto de seguir por onde as pessoas estão indo. Então, nesse caso, Goodman é o preferido. Por isso que Goodman é o preferido no programa que eu implementei. Goodman, ele é de longe o mais utilizado na indústria, na área acadêmica e tudo mais, porque ele apresenta a possibilidade de se economizar material, então ele é um pouquinho agressivo, ao mesmo tempo que, com um critério muito bom como o de von Mises, você garante que a falha estática não vai acontecer. Então, basicamente, é a minha preferência. Agora, em casos onde Goodman já é acusado por von Mises, eu usaria Soderbergh. Asm e Gerber, eu não partiria para esses dois, porque são justamente os menos contemplados na literatura. Já eram os menos contemplados, e, inclusive, na literatura atual, no próprio texto, tem pontos que indicam que o critério da linha elíptica da Asm, que é o nome completinho, ele não é bastante confiável, porque ele pode ser muito conservador em alguns casos, exigindo mais material, em outros ele pode, inclusive, disfarçar possíveis falhas que possam acontecer. Gerber, pior, por sua vez, porque Gerber, inclusive, foi dado na prova do ENAD como o menos conservador possível. Então, inclusive, a linha dele e a linha da Asm, já que o senhor citou aquele diagrama, estão muito próximas. Eu, sinceramente, não correria por esse lado menos utilizado. Eu gosto de utilizar o que todo mundo está usando, e se for para ser um pouco agressivo, que seja tendo isso sob controle. Muito bem, Almir. Eu gostei da tua pergunta e da tua resposta quando você falou eu, né? Você se colocou como eu, pessoa. E, embora por trás do teu trabalho tem equações consolidadas, então não tem achismo, não tem suposições próprias, mas realmente na indústria, quando você tem que tomar uma decisão, é pessoal, é o projetista. E muitas vezes o projetista vai tomar uma decisão entre A ou B opções em função da experiência que ele tem, tá? Então é por isso que um outro desafio muito, muito, muito grande seria que talvez esse teu trabalho, que tem uma cara assim de sistema especialista, vire inteligência artificial, né? Porque daí essa tomada de decisão, quando estamos falando em inteligência artificial, qual a bagagem que vai ter o computador para tomar essa decisão? Já um ser humano tem bagagem, experiência, enfim, muita experiência. Então, gostei da tua resposta. E essa é a grande diferença de sistemas especialistas e inteligência artificial, acredito. Finalmente, Almir, o nosso TCC na UTF-PR, ele tem um perfil de documento científico. No teu trabalho, qual foi a maior pesquisa que demandou de você? Científica, enfim, técnica? Então, sob o meu ponto de vista, a parte que demandou mais pesquisa foi propriamente passar de uma teoria consolidada, no caso, estava em livros, estava disponível em alguns outros materiais, os cálculos geralmente feitos em planilhas da matéria, e passar isso para o computador. Então, nesse trajeto aí, eu tive que estudar como conciliar diferentes ferramentas computacionais, cada uma com sua função específica, para trazer isso para o meio computacional. Então, por exemplo, o KiCad, como eu falei, poderia se fazer para cada eixo na mão encontrar os esforços internos, em cada situação diferente. Mas já que o propósito é automatizar, em basicamente todos os artigos, eu arrisco dizer que a esmagadora maioria dos artigos da área de projetos de máquinas, eles envolvem o uso de CAD. Então, por que não trazer o CAD, já que ele tem um assistente de projeto de eixo, para essa parte? E daí passou para programação em Python, né, que já era o objetivo final. O CAD realmente seria necessário para cada caso para encontrar o esforço interno. O programa seria o objetivo final em Python, mas eu precisaria das curvas dos gráficos. Então aí eu recorri a pesquisas da área de estatística, e inclusive alguns outros artigos da própria área de projetos, em que já se aplica esse conceito de se ter dados experimentais apenas e utilizar adaptações de forma que você possa medir a confiabilidade daquela adaptação. No caso, com o coeficiente de determinação já ao quadrado. Então, se o coeficiente ao quadrado é próximo de 1,
isso quer dizer que a confiabilidade é muito, muito alta, porque o quadrado de um número menor do que 1 é menor do que o próprio número. E a parte do Python em si também foi bem legal, porque eu precisei, na verdade, ler livros e tudo mais para saber as vantagens de realmente se utilizar tal linguagem de programação, o quanto ela é utilizada no mundo, para não voltar de novo àquele cenário onde só eu estou fazendo alguma coisa, como eu me referi aos critérios. Eu gosto de... E daí, ter aquela liberdade de programação para construir aquilo que você tem quando você está dominando a linguagem. Talvez não em um nível avançado quanto a fazer comunicação com alguns outros programas, mas no sentido de dominar a programação propriamente dita para construir o algoritmo. E, inclusive, nessa parte, no meio de trazer os softwares lá, eu acabei também entrando em contato com as empresas para pedir o uso do software no programa, no trabalho, e eu realmente senti que isso foi bem em caráter de pesquisa. Muito bem, Almir. Eu acho que atenderam as minhas expectativas. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. E eu acho que eu vou dar por encerrada, então, a tua apresentação. Só se algum outro professor da banca tiver alguma outra consideração. Então tá bom, eu vou interromper a gravação.